Boa tarde. Todo mundo ouvindo direitinho aí? Vou começar uma pergunta básica só para eu poder ter uma ideia de quem está aqui. Quem só ouviu falar em Bitcoin, mas não tem noção do que é, só sabe que é uma moeda digital e mais nada além disso? A maioria aqui. Quem é que tem conhecimento profundo aí, se considera um Satoshi Nakamoto? Nem tanto. Tem polêmica. Eu vou mostrar o Satoshi Nakamoto aqui. Vou revelar. Bom, então esse é o tema, né? Bitcoin, revolução digital, chegou a economia. Licença, pode usar como quiser, inclusive com finalidade financeira, se conseguirem transformar isso em dinheiro de alguma forma, pode usar também, não me incomoda. Né? Vou me apresentar então, meu nome é Vladimir Kripa, né? Eu administro uma comunidade no Facebook, né, que já tem 7.800 membros, né? Participei da organização, né, da iniciativa de realizar em Florianópolis a primeira conferência brasileira sobre Bitcoin, que reuniu quase 70 pessoas de 11 estados, veio a Fundação Bitcoin da Argentina, participou também, foi um dia inteiro, manhã, tarde, noite, lá em Florianópolis, foi bem interessante, de onde surgiu também a ideia de se organizar a Fundação Bitcoin Brasil, que está caminhando, né? Faço parte da Associação Software Livre de Santa Catarina, né, onde eu sou atualmente vice-presidente, tesoureiro do Partido Pirata do Brasil, que aceita reais e aceita bitcoins como doação também, né? Tem esse meu site aí de passatempo, com esse nome sugestivo aí, nerdice.com.br, onde vai estar a apresentação depois também, né? Meu e-mail para contato, o Twitter e o Idêntica é o mesmo, é o @vlad. Bem que lá no Idêntica é só o Stallman que usa aquele negócio lá, né? Mas se alguém usa Idêntica, lá pode botar lá o @vlad, que também vai me encontrar lá. Então, situar primeiro, né? Situar assim, o pano de fundo, o cenário do surgimento do Bitcoin, né? Por que ele surgiu agora e não surgiu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, né? A gente sabe que, se for pesquisar, a gente vai encontrar a história de comunidades que criaram suas próprias moedas, né? Mas que só tiveram são experiências muito locais, muito localizadas, né? Apenas naquela determinada região geográfica, mas tem várias experiências, né, de comunidades criando sua própria moeda, né? Mas por que o Bitcoin surgiu agora, né? Por causa do processo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo nos últimos 15, 20 anos, né, a revolução digital, né, que é uma revolução, na minha avaliação, muito mais profunda, né, do que foi a Revolução Industrial ou a Reforma Protestante mesmo, que dividiu a Igreja Católica, mudou o cenário da Europa, né, e influenciou, durante os últimos 5 séculos, foram influenciados por ela, né. Mas a Revolução Digital está tendo um impacto muito maior e muito mais rápida, né. Aconteceu agora por causa disso, por causa da Revolução Digital, que colocou todo mundo em rede, né? Hoje todo mundo está conectado, se não é no computador, no tablet, no smartphone, né? E juntando pessoas, as coisas acontecem, né? Quando as pessoas se reúnem, começam a se comunicar, começam a trocar ideia, conversar, as coisas acontecem, para o bem e para o mal, né? Mas juntou gente, começa a aparecer coisas novas, né? Então, essas mudanças estão acontecendo em todas as áreas, né? Em todas as áreas. A Revolução Digital ela passa não só no setor de tecnologia, não só na informática, né? Mas na medicina, no entretenimento, né? Em várias profissões, né? A gente dá para sentir esse impacto, né? Indústrias de uma hora para outra somem, né? Aqui eu citei a Kodak, né? Talvez aqui a gente nem lembre da Kodak. Né? A Kodak criou o primeiro protótipo de uma máquina digital, né? E hoje ela nem existe mais. Ela foi consumida e foi enterrada pela própria criação dela, né? Criou a máquina digital, ou a Palm, né? Quem lembra da Palm? Né? A Palm criou um conceito que a Apple soube usar bem, né? E tem o iPhone hoje que é um sucesso, enquanto que a Palm morreu, né? A HP comprou e enterrou. Mas o conceito do iPhone já existia no Palm, né? Quem conhece o Palm Treo fazia o que faz o iPhone, né? E ao mesmo tempo empresas também surgem de uma hora para outra,
né, e adquirem grande valor, né, como esse exemplo do WhatsApp também, né, que é o que, né, não produz nada, né, não é algo material, algo concreto, né. Essa revolução digital, assim, ela propicia a circulação de informação, né, até algum tempo atrás a informação ela era concentrada, né, ou por governos, ou por alguns grupos apenas de comunicação. Não que isso não aconteça, né? No Brasil hoje acontece ainda, meia dúzia de famílias controla a maior parte das comunicações. Mas hoje tem a possibilidade de tu disputar essas informações também, essas notícias, né? E a gente tem vários sites, vários blogs que têm uma quantidade de acesso muito grande, que conseguem dar respostas e disputar versões até com a imprensa majoritária, né? E a gente vê também o surgimento dessas organizações aqui, né, que são mais recentes. Todas elas aí têm menos de 10 anos, aí, né, no máximo 10 anos. O Anonymous, o LUSEC, a Quadratura do Net, o Wikileaks, os partidos piratas. Né, a discussão de democracia direta começa a se colocar também. Né, as pessoas que estão em rede estão recebendo mais informações e elas começam a se questionar mais também. Né, mesmo que você não esteja pensando em algum tema mais sério, tu está no Facebook ali, tu não tem um controle total do que está aparecendo ali, então aparece alguma coisa mais interessante e tu acaba se envolvendo também, né? E o software livre, né? O software livre sem ele eu creio que não haveria essa revolução digital. Né? Se continuasse o software sendo proprietário, poucas empresas controlando, certamente a gente não estaria vendo da forma que a gente está vendo, na velocidade, essa revolução digital, né? Porque o software livre colocou essas ferramentas que eram caras, né, na mão de qualquer pessoa que tem interesse, né, que busque conhecimento, busque informação, ela pode se apropriar dessas ferramentas e criar, né, criar coisas novas, né. O Bitcoin é uma dessas coisas que surgiu graças ao software livre, né. Foi anunciado em 2008, né. Mas em 2009 é que surgiram as primeiras moedas e que foi criado o programa cliente, né? Pode passar? Então, assim, foi divulgado, né, como o autor, o criador, o inventor do protocolo Bitcoin seria o Satoshi Nakamoto, né? Que algumas pessoas acham que é mesmo uma pessoa. Até recentemente uma revista dos Estados Unidos lá divulgou, né, quem seria o Satoshi Nakamoto, né? Depois o cara negou, né? Outros acham que não, que é um grupo de programadores, né? Eu particularmente, né? Não acredito que seja uma pessoa, né? Por toda a característica, né? Do que é o Bitcoin, o protocolo Bitcoin, a forma que ele é construído, né? Um negócio que é muito certinho, assim, é muito articulado o negócio, assim. O cara quem criou aquilo ali conseguiu criar algo que não existia mesmo, né? É surpreendente, assim, a forma que funciona o sistema, né? Aqui vou revelar agora isso, mandar essa foto de quem seria o Satoshi Nakamoto aí. Pode revelar aí. Satoshi Nakamoto aí. Pode ser, né? Pode ser que seja o cara também, se foi alguém mesmo, né? Então, assim, o Bitcoin, né? Eu vejo ele como a revolução digital chegando na economia, né? Ela começou na troca de arquivos, né? Do MP3, né? Até eu estava pensando hoje assim, que o MP3 ele é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Tu começa baixando MP3, depois tu baixa um filme, né? Depois tu compra uma impressora 3D, ou tu monta uma impressora 3D e começa a imprimir coisas. Daqui a pouco tu começa a gerar o teu próprio dinheiro com o Bitcoin, se torna um bitcoinheiro, né? E daqui a pouco tu está aí participando do Anonymous, aí, Partido Pirata. Então começa com baixar MP3, né? Então, ó, cuidado aí que o MP3 é a porta de entrada para essas coisas todas aí, né? E as características dela, né? Uma moeda código aberto, né? P2P, tem uma comunidade organizada, tem Fundação Bitcoin em alguns países, já uma meia dúzia de países do mundo já tem organizada. A privacidade é uma característica dela, né, que incomoda muito, né, incomoda os outros, né, que querem controlar a moeda, né. A criptografia, porque ela é uma rede toda criptografada.
autorregulada, porque ela não tem, a exemplo das moedas tradicionais, ela não tem um banco central, não tem uma empresa por trás, né? Ela não tem um dono. Não tem um dono. Sem controle, né? E por ser criptografada e pelas outras características, ela é muito segura, né? Wikipédia, o que diz a Wikipédia, né? Moeda, meio pelo qual são efetuadas transações monetárias. Todo ativo que constitua a forma imediata de solver débitos, com aceitabilidade geral e disponibilidade imediata, e que confere ao seu titular um direito de saque sobre o produto social. Essa é a definição da Wikipédia, que eu acho que se aplica bem, ao Bitcoin. Né? Porque moeda é convenção social, né? As pessoas decidem concordar que a nota de R$100 vale R$100, elas aceitam, né? A de 50 vale 50, né? E é convenção social, a gente aceita, né? Porque é um papel impresso, né? Essas comunidades que há décadas passadas e tentaram criar suas moedas, a mesma coisa. Eles imprimiam a sua moeda ali, aceitavam que aquilo ali era moeda e passavam a usar, então tinha o valor mesmo, né? Então, qual é a proposta do Bitcoin? É de ser uma moeda também. É uma moeda, né? Que se quer uma moeda produzida por essa rede de usuários, e esses usuários concordam em aceitar e atribuem um valor a ela, né? Já é aceito por alguns milhões de usuários, né? Não tem uma estatística assim de quantos usuários são. Certamente não chega a 0,5% da população do planeta, com certeza não chega, né? Mas é interessante que mesmo sendo uma parcela muito pequena que usa, como já está se falando no Bitcoin, né? Como já está tendo impacto, né? Como já tem discussão no Banco Central do Brasil, né? Como já tem o governo japonês já definindo que o Bitcoin é uma mercadoria, foi a categoria que eles enquadraram. A Receita Federal aqui orientou as pessoas que têm Bitcoin a declarar no imposto de renda, né? A Rússia não quer saber de Bitcoin, né? A China também não quer saber de Bitcoin. Né? Eles chegaram a deixar a moeda circular tranquilamente, né? Sem restrição. O Baidu estava aceitando o Bitcoin. Foi quando teve a grande valorização, né? Um Bitcoin, em janeiro do ano passado, valia mais ou menos uns R$20, assim, aproximadamente, janeiro de 2013. Hoje está valendo mais ou menos R$1.200, né? De 20 para 1.200, né? E chegou a valer, no final de novembro do ano passado, por causa desse efeito chinês, né, da China permitir que fosse usado sem restrição, chegou a valer quase R$3.300 um Bitcoin, né? E foi quando daí a grande imprensa viu e começou a falar em Bitcoin. Foi de lá para cá que a gente vê matérias aí até na Globo saindo falando do que é o Bitcoin, né? O Bitcoin hoje tu já consegue viver, né? Se tu receber em Bitcoins, tu consegue se virar, né? Eu tive em São Paulo no começo do mês passado, eu fui num bar que aceita Bitcoin. Um bar lá que tu comprar lá um café, uma coxinha, tu pode pagar com Bitcoin. O almoço pode pagar com qualquer coisa lá, né? E em outras cidades também tem, né? É uma coisa que está começando ainda. É mais fácil de usar pro comerciante do que o cartão de crédito, né? E não vai cobrar taxa abusiva nem aluguel de máquina de um cartão de crédito. Então tu consegue comprar tudo hoje. Tem gente que vende carro, apartamento, casa, jogos, né? Quem gosta de joguinho no Facebook, tem uma empresa bem conhecida de jogos, que eu esqueci, a Zynga. A Zynga está aceitando Bitcoin com pagamento, né? De tudo. A Overstock, que é tipo um submarino, uma loja americanas, né, dos Estados Unidos, também aceita Bitcoin com pagamento, né? E aí no começo da semana circulou a informação de que o eBay, até o final do ano, pretende também estar usando o Bitcoin, né, com forma de pagamento. E até sexo. Tem gente que faz sexo por Bitcoin também. Esse é o bar que eu falei, ó. O Zé Gordo. Ele aceita pagamento em Bitcoin e foi colocado lá um terminal, um caixa eletrônico, né, onde tu coloca as notas, as cédulas em real, ele faz a conversão pela cotação naquele momento em Bitcoin e deposita no seu endereço, né? Tu informa o endereço pelo telefone, né? Ali na mão do cara ali tem um QR Code, que ele bota ali bota na frente da máquina, ela vai identificar qual é o endereço dele e vai enviar o equivalente ao que ele
bota ali de reais em Bitcoin, né? As vantagens, né? É que você envia para qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Hoje, se tu quer mandar dinheiro para algum parente em outro país, ou tu está aqui e quer receber o dinheiro de algum parente que está na Europa, dos Estados Unidos, né? O cara vai procurar um banco, horário comercial, claro, né? Vai pagar taxa, aí vai levar, sei lá, 3 dias, 4 dias, né? Para você receber aqui, pagar taxa também, né? Com o Bitcoin, o cara, no fim tu vai receber o que, sei lá, 85, 90% do valor enviado, né? E ainda vai esperar 4 dias, né? Com Bitcoin eu mando agora, né? Em meia hora, 1 hora, a pessoa em qualquer lugar do planeta vai receber o Bitcoin e vai poder vender ele lá e transformar no dinheiro local, né? Aqui no Brasil já está tá bem fácil fazer essa conversão, né? Ontem mesmo eu moro em Florianópolis, para vir para cá, eu vendi 0,25 Bitcoin, né? Botei a venda, na hora já foi comprado, porque tem um mercado já, né? Se tu botar quiser comprar, tu compra na hora, se quiser vender, tu vende na hora. Tem essa oferta e procura já. Eu vendi na hora, em meia hora depois estava na conta já, né? Até no caso, ontem eu comprei depois eu vou falar dos sites nacionais que tem, né? Só para uma referência, né? Sem taxa, né? Que eu já falei, não tem taxa, faz essas operações todas sem ter que pagar taxa nenhuma, sem ter que esperar, elas são praticamente imediatas, né? Sem ninguém estar controlando, isso é muito importante, né? Ninguém controla, né? Eu envio o Bitcoin para qualquer pessoa, eu aviso ela que estou enviando, se eu quiser, se eu não avisar, ela vai receber, não vai saber quem mandou, né? Ele preserva completamente assim, o anonimato, né? Eu tenho lá o meu endereço de Bitcoin, é uma sequência de letras e números, só se eu falar que aquele ali é o meu endereço. Se eu não falar, não tem como identificar, né? Então ele garante uma privacidade total aí nas operações, né? O que é apontado como desvantagens, né? Eu botei ali como interrogação porque eu acho que não é desvantagem. Eu acho que faz parte do processo. A questão da volatilidade, né? Essas altas e baixas que estão muito frequentes ainda, né? A moeda ela não está estabilizada, né? Há um mês atrás chegou a estar R$750, né? Ontem estava 1.200, né? Hoje eu nem sei, hoje eu nem olhei quanto é que está, né? E por causa dessa volatilidade atraiu para esse mundo do Bitcoin muita gente do mercado mesmo, da bolsa de valores, né? Especuladores, né? Que faz isso, que compra quando está em baixa, vende quando está na alta. Tem muita gente fazendo isso, né? Não sou contra, a pessoa quer fazer isso, pode fazer, né? Mas não é a função, né? Não é a ideia, né? A ideia é que seja uma moeda mesmo. Mas enquanto ela está nessa fase ainda de não ter tantos usuários, de se tornar conhecida, não vai ter como evitar isso aí, né? A tendência é que com a rede maior, com mais usuários, né? Com a emissão de moedas maior também, ela acabe se estabilizando, né? Com mais lojas aceitando, acaba se estabilizando em algum valor aí, né? Outra desvantagem, assim, são essas restrições, né, de alguns governos, né? Rússia e China está mais complicado, mas ao mesmo tempo na Europa está tranquilo, assim, na Europa não tem grandes problemas, né? E o marco civil aqui, embora tenha 2 pontos importantes, né, que foi a questão da neutralidade da rede e de não poder retirar conteúdo sem processo judicial, ele aprovou um artigo, né, o artigo 15, e ele guarda toda a navegação, né, dos usuários, e todas as empresas são obrigadas a guardar. Então eu acho isso muito complicado, né, porque se a Receita Federal daqui a pouco regulamentar, os caras resolvem complicar com alguns usuários, eles vão poder ver se o cara acessou esses sites de compra e venda de Bitcoin, né? Então ele em si já é complicado, né? E para o Bitcoin também é complicado esse artigo 15, né, da guarda de logs, né? E os governos que estão se colocando contra, que querem restringir o uso do Bitcoin, vêm com aqueles mesmos argumentos, né, que a gente já conhece, né? Combater a pirataria, tráfico, terrorismo, pedofilia, e aí o Bitcoin é usado para isso. De repente o Bitcoin é usado para comprar as drogas, é usado para comprar armas, é usado para pagar mercenários,
né? Não se usa mais dólar, né? Não se usa mais euro, e só se começou a fazer isso depois surgiu o Bitcoin há 5 anos atrás, né? Antes disso não acontecia esses crimes aí, né? E para combater isso aí começa a surgir a legislação de restrição, né? Que já surgiu para combater a dita pirataria, já se criaram várias leis, ou se tenta criar várias leis. Pode ter tentativa de querer regularizar o Bitcoin também e controlar, né? Usando esses mesmos argumentos, né? Mas o que está por trás mesmo, e o que incomoda os estados, que hoje é quem detém o poder legal de emitir moedas, é isso, né? É que essa tarefa, esse poder do Estado, é um poder grande, né, de controlar a emissão de moedas. De repente, esse povo que usa o Bitcoin está tirando esse poder do Estado, né? Ele resolve assim, não, a gente tem a moeda do Estado, tem o real, né? Mas tem o Bitcoin, tem a nossa moeda aqui, e nós aceitamos ela, e nós mesmos autorregulamos ela, né? E a partir do Bitcoin surgiram outras moedas também, né? Hoje deve ter mais de 600 moedas criadas, né? O Bitcoin é a mais conhecida, né? Tem o Litecoin, é a segunda mais conhecida, que também se estabilizou bem. Mas tem mais uma... Tem até Floripa Coin lá na minha cidade, lá um cara criou a Floripa Coin lá e tá lá também, tá? Vou passar? Isso aqui não sei se todo mundo lembra, né? Quando o Assange começou a fazer as denúncias do Wikileaks, os cartões de crédito, a pedido do governo dos Estados Unidos, bloquearam a conta, né, do Wikileaks. Com a intenção do quê? De ferrar o cara, né? Deixa o cara sem dinheiro, vamos estrangular ele. Só que já existia o Bitcoin, né? Já existia o Bitcoin. Então, pode passar a próxima aí. A conta do Wikileaks em Bitcoins é aquela ali, 3.855. Isso eu olhei ontem ainda, né? Que equivale a mais de 4 milhões de reais. Vocês são mais de 4 milhões de reais. Então, estou nem aí para o cartão de crédito, né? O Wikileaks pôde se manter graças também ao Bitcoin, né? Mesma coisa com o Snowden também, para poder fazer a defesa dele, ele recebeu 105 Bitcoins em doações. E dá aí uns 120 mil reais, 130 mil reais, né? Pode passar. Então, assim, essa primeira parte aqui, que era essa introdução geral, termina assim agora, né? Encerra agora aqui, que é para mostrar que o Bitcoin é muito além de só uma moeda. É uma moeda que criaram aí, né? Tem muita coisa que está envolvida, né? Que está relacionada a ele, e com certeza ainda vai incomodar muita gente, né? São duas coisas que eu tenho certeza que vão incomodar muita gente nesse ano, ou no ano que vem, né? Nos próximos 2 anos aí. O Bitcoin e as impressoras 3D. As impressoras 3D com certeza vão causar um impacto aí em várias indústrias, né, que os governos e as empresas vão fazer um lobby para tentar controlar e até tirar do mercado, né? Não sei se quem acompanha aqui já viu quando o cara botou para download lá a arma, né, que ficou um dia lá, teve 800 mil downloads, e o governo norte-americano obrigou o cara a tirar. Mas imagina, 800 mil downloads, né, já não tem mais, caiu na rede, né? Por quê? Pressão das indústrias de armas, né? Então vai ter pressão de outras indústrias também, quando as impressoras 3D se popularizarem, né? E o Bitcoin também, a mesma coisa, vai ter pressão de governo, de bancos. Os bancos não vão gostar nada disso, né? De quanto que os bancos ganham em taxas, né? Só para tu manter o teu dinheiro lá sem fazer nada, sem movimentar, pega lá 50 reais, passou do limite, tu paga lá 60 de taxa, né? Por ter usado 50, né? Umas coisas assim. Então, o que todo mundo deve estar querendo saber, né? Como faz para ter Bitcoin? Só dar os créditos aqui, né, ao Gabriel, que é um amigo meu, faz parte da comunidade também. Ele é minerador mesmo, né? Ele criou uma pool, né, que é uma rede de mineradores, que ela é descentralizada, essa rede, e essa rede dele minera várias moedas, né? Então tem essa parte agora, tem muitas contribuições dele aí, só para... Então, o que é a mineração? Que as pessoas falam, né? Minerar Bitcoin, minerar moeda. É esse processo que dá origem ao Bitcoin, porque se ele não tem um órgão central que emite, né, de onde é que ele surge? Ele surge de uma rede de processamento, né, da rede de usuários que vai processando,
E esse processo, eles são em duas partes, né? A primeira parte desse processo de mineração é agrupar todas as transações, tudo que foi transacionado na rede é agrupado em bloco, né? E aí, a segunda parte desse processo é encontrar a solução para esse problema matemático, né? Que aí que é o segredo do Bitcoin. Aí que está a perfeição até agora desse sistema, a forma que ele foi construído e que evita que, por exemplo, eu gasto um Bitcoin numa loja, gasto numa outra loja, mando para uma outra pessoa, né? Como é que eu vou evitar isso, né? Que um Bitcoin vire 3, vire 4, vire 5, né? Porque a própria rede confere, né? Na hora que se encontra essa solução, a primeira pessoa, logo que resolveu, isso espalha na rede e começa a acontecer confirmações. Então, a partir de algumas confirmações, se reconhece que aquele grupo de mineradores, ou que aquele minerador individual chegou ao resultado correto, e é integrado esse bloco em toda a cadeia, né? Em toda a cadeia do Bitcoin. Que é o blockchain, né? Que o Bitcoin, ele tem, desde o primeiro dia que a rede entrou em funcionamento, ele tem registrado todas as operações, né? É como se fosse assim, um grande livro de contabilidade e que a cada segundo está sendo escrito lá a movimentação, né? E é isso que garante o uso de cada moeda, né? O uso de cada moeda para aquela coisa específica e que tu não possa usar ele para outra depois, né? É esse livro, é esse grande livro contábil aí que permite que eu pudesse olhar lá na conta do Wikileaks, né? Porque o Wikileaks divulgou qual que é o endereço deles e saber quanto que eles têm de movimentação, né? Isso permite, por exemplo, que se eu enviar um Bitcoin para alguém, eu posso tenho como comprovar isso, né? Eu digo, tu vai no blockchain e você vai ver lá que está o registro dessa operação do meu Bitcoin enviado para o teu endereço. Então isso garante a segurança da rede, né? Então assim, a cada 10 minutos, no início, a cada 10 minutos são colocados 25 Bitcoins na rede, né? É o tempo que leva mais ou menos para resolver cada um desses problemas matemáticos, né? É isso que eu tinha falado antes, né? Quando é encontrada a solução, então, isso é confirmado por outras pessoas da rede, e confirmando ele entra no blockchain, né? Esse é um dos problemas da mineração atual, né? A dificuldade está muito grande hoje, né? Há 1 ano e meio atrás, qualquer computador com uma placa de vídeo legal para jogar os jogos mais que exigem mais, né? Que exigem mais poder gráfico e tal. Qualquer placa dessa podia minerar bitcoins, né? E aí tu tem história assim de quem, por exemplo, de quem conheceu o Bitcoin há 2 anos atrás, que tem 50, 100, 200, 300 bitcoins, né? Porque era fácil mesmo, né? Hoje não tem mais jeito. Hoje não tem computador que minere Bitcoin. Não tem nenhum. Pode pegar qualquer placa de vídeo aí mais power aí que tiver, não vai servir para nada, né? Já vou falar um pouquinho mais. Então, por causa disso, surgiram as pools, né? Que hoje são 3 ou 4 hoje a nível mundial, assim, movimentam a economia Bitcoin, né? E a pool é isso aí, é o clã dos bitcoiners, né? Dos bitcoinheiros lá, que se juntam para minerar junto, né? Não, só um pouquinho só. E acabou esse uso do computador porque surgiram essas benditas máquinas aí, né? Surgiram computadores que foram projetados, né? O hardware dele é tudo só para isso, só para minerar Bitcoin, só para conseguir decifrar o código, né? São essas chamadas ASIC, né? Então, quando surgiu isso aí, aumentou muito a dificuldade, né? E tirou os computadores da jogada. Então, hoje, só tendo essas máquinas aí, e muito poderosas, né? As primeiras que lançaram também já não servem para nada, para poder minerar. E o ruim é que até agora não acharam nenhuma outra utilidade, né, para essa máquina aí. É só para minerar Bitcoin mesmo e para aquecimento, né? Porque gera um calor, o processamento gera um calor assim que aquece a casa inteira, né?
A recompensa dos mineradores é o Bitcoin, né? É o que leva eles a colocar o seu computador na rede, o poder de processamento, gastar energia, gastar tempo, né? E isso aí a cada 4 anos cai pela metade. Quando surgiu o Bitcoin? Quando surgiu o Bitcoin eram 50 por bloco, né? A cada 10 minutos 50 Bitcoins. Agora está em 25, 2017 12,5 e assim vai até não ter mais, não gerar mais Bitcoins. Ele tem um limite de 21 milhões de unidades, né? Quando chegar nesse limite, não se minera mais, não vai se emitir mais. São as primeiras que surgiram, né? Depois dos computadores, né? Isso aí está superado já, né? Aqueles que eram tipo USB ali, se procurar no Mercado Livre, vocês vão encontrar lá. Não comprem porque não vale, vocês não vão recuperar o que gastar, nem que compre por R$20, vocês não vão recuperar. Não vão recuperar porque não tem mais, né? Não tem mais nenhum poder de processamento da rede, né? Pode passar? O pessoal fazia isso aqui, os mineradores mais porreta, né? No começo, logo que surgiram, fazia juntava essas, sei lá, 50 ASIC aí, e ganhava muita grana aí, muito Bitcoin sendo gerado aí. Isso que acabou com os computadores, que tirou o usuário comum aí da rede, né? É só fazer um parêntese, né? Isso justifica também ter surgido as outras moedas, né? Porque como o Bitcoin ficou muito difícil de minerar diretamente surgiram essas outras moedas que podem ser mineradas por computador mesmo, com placa de vídeo, não tem problema. A maioria delas consegue ser minerada. E aí o que fazem os mineradores? Eles trocam essas outras moedas, né? Vocês ouviram falar, já tem o Dogecoin, surgiu como uma brincadeira, né? E hoje está patrocinando até uma equipe lá da NASCAR, né? O Floripa Coin lá da minha cidade, né? E a Aurora Coin, que surgiu uma experiência lá da Islândia, e por aí vai, né? Essas moedas elas podem ser trocadas pelo Bitcoin também. Então é um caminho, se a pessoa resolver ser minerador para poder ganhar Bitcoin, o caminho é minerar outras moedas e fazer a troca pelo Bitcoin. Aí vale a pena ainda. Outra forma é tu aceitar serviço, né? Tu é um programador, né? Qual seja a sua profissão, e você aceitar o Bitcoin como pagamento, né? É uma forma de poder ganhar. Você pode comprar também, né? Entra em algum desses sites aí, né? A Bitinvest, que é uma empresa lá de São Paulo, o Mercado Bitcoin de São Paulo também, o Bitcoin to You é de Minas Gerais. Tu entra nesse site lá e tu compra R$50, R$100, R$200. Porque tu não precisa comprar um Bitcoin inteiro, né? A pessoa pensa, mas o Bitcoin está 1.200, como é que eu vou comprar? Vou gastar R$1.200 numa moeda virtual, moeda digital, né? Tu pode comprar menos, pode comprar R$50, vai te dar lá 0, alguma coisa em Bitcoin, tu pode comprar também, né? Não precisa ser só a unidade inteira, né? Ou pode minerar outras moedas, é aquilo que eu falei, né? Com placas de vídeo mesmo, né? Você pega aí 4, 5 placas de vídeo boas, né? O pessoal usa muito a R9 280. Deve ter aumentado a venda no Brasil muito dessa placa aí, porque o pessoal tá comprando muito. Junta 3, 4 lá, tu consegue ter aí, fazendo as trocas, e de repente uns 2 bitcoins por mês, até para conseguir. E troca, esse site é brasileiro, né? Esse usecryptos.com, o pessoal lá do Paraná, lá de Curitiba. Mas tem sites em outros países também que também pode fazer essa troca de outras moedas por Bitcoin, né? E informação, né? Mais informação, né? A maioria aqui tá nesse processo, né, de conhecer mais a moeda. Aí tem alguns endereços onde tem informações, né? Quem usa o Facebook, né? A gente do software livre costuma dizer que não usa, né? Não usa assim, fica mais legal dizer que não usa, mas tem um fakezinho lá. Se puder, entra na comunidade lá, sempre tem gente disposta a ajudar, a dar informação, né? Perguntar alguma coisa assim muito estranha, qual o risco de ser trollado, né? Mas aí vai de cada um também, mas a maioria é amigável, né? E é isso aí, então, daí está aberto para perguntas aí, quem tiver. Quem tem dúvidas?
fazer uma pergunta para ti, então. Esse processo de minerar significa validar transações já realizadas, correto? Né? Gerar e validar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso fazer uma transação inválida na rede? Quer que eu posso fazer uma transação mal intencionada para ela precisar ser validada? Mas isso é instantâneo? Isso é na hora? Ou demora um tempo? Tu falou que a cada... 15 minutos, né? 15 minutos, 20 minutos. Né? Geralmente se não me engano, com 6 confirmações assim já vai. Já entra no blockchain. Já entra no blockchain. Então, assim, uma pessoa mal intencionada, por exemplo, teria 15, 20 minutos para sair do país, por exemplo. Não, porque não ia ser validado. Não ia ser validado. A não ser que ela conseguisse validar que ela conseguisse que outros 6 usuários da rede validassem aquela operação dela. Antes de uma operação real mesmo, né? Mas não se tem notícia disso, não. Isso ter acontecido. Entendi. Obrigado. Existem outras tecnologias, já como tu disseste, mais de 600 outros tipos de moeda que utilizam outros algoritmos, né? E existem algumas tecnologias que elas vêm incrementando uma qualidade muito significativa como método de transação, né? Moeda em si. Por exemplo, a WorldCoin, hoje você consegue fazer uma transação, uma confirmação, você consegue em 1 minuto, né? E qual foi a WorldCoin? A WorldCoin. Em 1 minuto você consegue uma confirmação. E esses tipos de tecnologia que estão vindo agora, essas moedas que são todas derivadas do Bitcoin, né, até em código, tu acha que algumas delas podem substituir esse mercado? O mercado é que vai acabar definindo isso aí, né? Se aparecer alguma moeda que tenha vantagens no uso dela maior do que o Bitcoin, pode ser que ele acabe ocupando, né? É que como não tem uma autoridade central, né? Isso aí vai ser os usuários que vão definir isso aí, né? Se aquela moeda for lançada e ela tiver uma vantagem que seja tão superior assim ao Bitcoin, ao ponto de ter mais pessoas aderindo a ela vai. Só que hoje eu não consigo ver nenhuma moeda, porque o Bitcoin está tão distante das outras, né? Principalmente o valor dele está tão acima das demais. Por exemplo, o Bitcoin está em 1.200. Aqui vale o segundo lugar das moedas é o Litecoin, que vale R$30. Né? Então, tu vê de 1.200 para R$30. E as demais centavos. Né? Então, pode ser que apareça, né, que tenha, né? Até o pessoal já comenta de algumas assim que parecem ter coisas interessantes, né, incorporadas ao Bitcoin, mas elas vão ter que se estabelecer, né, por elas mesmas, porque como não tem uma autoridade central para dizer passem a usar isso aqui, que isso aqui é mais legal. Né? De onde vem essa limitação de 21 milhões de bitcoins possíveis? E o que se pensa fazer? Porque eu fiz uma continha rápida aí, pela cotação que você passou de hoje, por exemplo, de R$1.200, nós teríamos próximo hoje, no número máximo de bitcoins possíveis, 25 bilhões. Isso, pensando em escala mundial, não é nada. Então são duas perguntas. Essa limitação ela já está desde o início, né? Já está o código já limitou, né? Só que vai acontecer o quê? Na hora que não forem emitidas mais moedas, né, todo mundo vai saber que só tem aquelas 21 milhões de moedas em circulação. Qual é a tendência do mercado? De valorizar. Né? Então, se um Bitcoin hoje vale 1.200, tem economista que fala que o Bitcoin vai valer $100 mil, vai valer $500 mil. É tudo chute, né? Mas, em teoria, é isso mesmo, né? Porque se acabou a produção, né, não tem mais moeda, a tendência é das que existem valorizar. E como ele tem 8 casas decimais depois da vírgula, né, o Bitcoin é 0, tem 8 casas decimais, ele pode ter um valor bem alto e a gente vai estar usando lá, vai estar fazendo transações em 0,00012. Né? Quem projetou o Bitcoin provavelmente já estava pensando até nessa valorização, para ter colocado tanta casa decimal depois da vírgula ali. Então, eu queria saber por que vale tanto a moeda do Bitcoin. Porque você disse que ela vale, às vezes, 700 mil. Por que é tão alto assim? Ultimamente,
ultimamente o que tem influenciado muito são essa questão dos governos mesmo, né? Porque se for pegar assim, a grande valorização, né, quando chegou a passar de 3 mil, né, chegou a $1.200, foi quando no mercado chinês estava se usando sem problema, sem nenhum tipo de limitação. Foi quando ela chegou no auge dela até agora. Né? E começou a cair justamente quando o governo chinês começou a querer controlar. Né? E hoje está num ponto, hoje na China, lá, que eles estão ameaçando congelar as contas de empresas que aceitarem Bitcoin. Né? Então, isso provoca uma queda no mercado, com certeza. Né? Assim como se na semana que vem sair um anúncio de que na Índia está crescendo o uso do Bitcoin, né? Que tem uma população tão grande quanto a da China. Qual é a tendência? De valorizar de novo. Né? O Zuckerberg anunciou que o Facebook tem planos de lançar uma moeda digital também. Com certeza, se o Facebook lançar uma moeda, vai valorizar o Bitcoin também. Além da moeda deles mesmos, mas vai valorizar o Bitcoin também. Porque isso começa a mostrar para as pessoas e para os investidores que o negócio não é mais uma brincadeira que surgiu lá, né, de vamos criar nossa moeda, né, passa a mostrar que a coisa é séria mesmo, né? Sobre as outras moedas que você falou, como por exemplo a Dogecoin, elas são de fato algoritmos diferentes ou tu pode pegar o algoritmo do Bitcoin e simplesmente aplicar ele numa rede separada? Quase todas são cópia do Bitcoin. Quase todas são cópia. Pegaram o código ali, alteraram a quantidade de moedas, alteraram o tempo de geração de cada bloco, né? Mas quase todas são cópia. Não tem assim, nada muito inovador, não. E quanto a essa avaliação do Bitcoin, por exemplo, no Brasil, R$1.200, quem é que define esse valor? Ou daqui a pouco uma daquelas empresas que faz troca é um valor, outra é diferente? Como que se fica sabendo esse valor atual? Como é que eles aqui decidem no Brasil a gente fica sabendo o valor por esses sites que tem aqui no Brasil, né? Pelo o Bitinvest, Mercado Bitcoin, Bitcoin to You, ali tu vê. E como é que se chega esse valor? É oferta e procura. Né? As pessoas colocam para vender bitcoins por um valor lá e as pessoas vão lá e compram ou não, né? Se elas não comprar por aquele valor, quem está vendendo vai baixar o preço. E é por aí mas tem acompanhado a variação de fora do Brasil também, das bolsas de outros países. Tinha um tempo que aqui no Brasil o Bitcoin era mais caro aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tudo no Brasil tem tendência de ser mais caro. Até o Bitcoin aqui era mais caro. Mas nos últimos meses ele equilibrou. Agora a gente está mais ou menos com o mesmo valor que tem fora também. Olá, boa tarde. Eu queria que você comentasse a respeito de duas coisas relacionadas ao Bitcoin, que foi o sistema de carteiras do Bitcoin, como é que ele funciona, que eu tenho dúvidas. Que a carteira ela é anônima, mas ela é rastreável, né? E o que aconteceu com a MTGOX, que era a casa de câmbio, que simplesmente deu um golpe. O que foi esse fato? A MTGOX, pelo que eu li, claro, não tem como ter certeza, né, se o cara deu um golpe e usou uma boa desculpa, né? Mas o que aconteceu foi esse negócio das confirmações lá. Né? Eles dizem que um hacker, um hacker malvado lá invadiu o sistema deles e conseguia fazer essas validações para o sistema deles lá. Né? E aí então o cara estava retirando moedas, estava retirando os bitcoins, mas no sistema não acontecia essa redução. Né? E quando eles se deram conta lá, já estavam quebrados. Né? Mas não sei se não foi golpe também, não tem como... Né? E a MTGOX, a imprensa divulgou assim como um golpe do Bitcoin. Eu vi até gente falando assim, o inventor do Bitcoin deu um golpe. Né? As coisas, mas embora fosse uma empresa grande, ela representava 6% do total de Bitcoins que tem em circulação. Né? Então, bem longe de dizer assim que há um golpe no Bitcoin. Né? Foi uma empresa, já tiveram outras também, né? Como tem bancos também. Né? Quantos bancos aí do sistema financeiro quebram, dão golpe, né? E por isso vamos dizer que não vai se usar mais o real, não vai se usar mais o dólar. Né? Mas como é uma coisa nova, vai aparecer gente tentando ganhar dinheiro, tentando iludir, com certeza vai aparecer. Né? Esse monte de moeda mesmo, né, se alguém resolver se aprofundar mais,
analise bem cada moeda, porque tem surgido moedas aí que são golpes também, né? O cara cria uma moeda nova, né? Vou criar a Vladcoin, vou botar aí 1 milhão de moedas em circulação, só que antes de botar em circulação eu pego lá 500 mil moedas para mim. Boto em circulação, ela adquire lá um valor aí de R$1 que seja, eu vendo todas as minhas moedas e sumo, né? Ganhei dinheiro de uma hora para outra, né? E isso tem acontecido. Já aconteceu isso com algumas moedas aí, que foram usadas para golpe. Então, se alguém tiver interesse mesmo, né, se informe bem para não embarcar num desses golpes aí, né? Queria saber se, uma vez realizada uma transação, é possível ela ser revertida e, por exemplo, que nem hoje se tem uma conta corrente, de repente tem o juiz pode determinar que um depósito pode ter que ser devolvido para quem fez. Vamos supor, de repente alguém tem acesso a uma carteira de Bitcoin indevidamente, se ele, uma vez validada essa transação, essa transferência, tem como ser revertida essa. Não tem volta, não tem volta. Isso é uma vantagem para quem trabalha no comércio, do lado do comerciante, né? Tu pagou para o cara vai receber aquilo ali e não tem como voltar. Diferente do cartão de crédito, pode ligar para a operadora, cancelar, né? O Bitcoin não, fez a operação, é irreversível, a não ser que a pessoa que recebeu resolva te devolver ele. Mas fora isso não tem como reverter. Porque ele é incorporado, né? Aquela operação ela entrou na rede, está registrado ali. E depois dela já tem outros blocos, tem outras operações. Então não tem como tu entrar, voltar na cadeia lá no meio e desfazer algo. Não tem como. Sobre esse mercado de valores e de ações, não ações, mas dos investidores que estão usando o Bitcoin pela grande oscilação que ele está tendo, isso pode ter algum impacto nas bolsas reais de valores? E, na verdade, porque o grande problema, que não é um problema do Bitcoin, é porque os bancos são afetados, né? Justamente por não ter taxas. Mas no momento que tu cria um sistema de ações e financeiro por parte dos investidores, não só os bancos, mas as empresas vão ser afetadas também, porque as empresas têm ações e vão deixar de ter esse fluxo grande de ações para investidores que vão passar a usar Bitcoin em vez de ações de empresas. Hoje o mercado ele é muito pequeno para influenciar, né? Mas como eu vejo, né? As empresas que forem ligadas, né, que forem espertas e não quiserem ser atropeladas, elas deveriam começar a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento, né? Aproveitar também a loja que eu citei, a Overstock, né, que eles começaram a vender em janeiro, eles começaram a aceitar Bitcoins. E eles estavam divulgando já que vão continuar e que vão começar, inclusive, porque eles aceitam o pagamento de Bitcoin, mas eles estavam convertendo já em dólar, né, não estavam guardando Bitcoin. Agora, como eles tiveram foi um bom negócio para eles, aumentou o faturamento deles, usando o Bitcoin como forma de pagamento, eles já estão guardando uma parte do Bitcoin também, como eles guardam o dólar, né? Então, eu acho que as empresas, se elas estão com medo de ser de alguma forma prejudicada, a saída é elas entrar nessa nova economia também, né? Ou vão ser atropeladas, que nem foi a indústria tradicional, né, do entretenimento aí. Foi atropelada pelos downloads aí. Uma vez que eu não tenho uma entidade central, um banco central da vida para fazer o controle disso aí, o que determina que um Bitcoin é meu? E outra, as possibilidades de fraude disso aí, ou seja, porque isso é virtual. Virtual, em algum momento, está amarrado atrás de software. Softwares têm bugs, softwares têm problemas. Tá? O que determina que aquele Bitcoin é meu e existem possibilidades de fraude em cima disso, que em algum momento está registrado que é meu de alguma forma? Como que funciona isso? Até falar de carteira, né, que ele tinha perguntado de carteira, acabou não falando, né? Porque assim, tu tem a carteira no teu computador, tu pode ter ela instalada ali, né? E aí vai estar registrado ali no teu computador que tu tem número X de Bitcoins. Se der algum problema ali no teu HD, né, e tu não conseguir recuperar, tu vai perder aqueles Bitcoins ali, não tem jeito. Não tem como reverter, né? Até saiu história de quando teve a valorização do Bitcoin lá de um inglês que foi correndo para o lixão lá de Londres porque ele tinha jogado fora o HD dele lá
que tinha algumas centenas de bitcoins lá, não valia nada na época, né? O cara jogou fora e depois foi procurar revirar o lixo, porque não tem, tá? Salvou no HD. Mas tem outras opções também quem salva no HD, backup, né? Fazer backup. Só se alguém tiver acesso a ele ali, né, ele pode se apropriar. Ele pode pegar e mandar para uma outra conta e você perdeu. Não, mas fora isso, tem essas carteiras do computador, né? Tem carteiras online também, não é muito recomendado, mas tem carteiras online lá, que tu bota lá, enche de senhas também, né? Que aí não corre esse risco, porque a gente imagina que essas empresas fazem backup com mais periodicidade, né? Então, em tese, ou pode guardar, tu pode gerar, tem como no site Bitcoin, no blockchain.info, tu pode gerar uma carteira e tu tem a opção de imprimir, tu vai imprimir a tua chave privada e a tua chave pública. Tu tendo essas duas informações, tu tem acesso aos teus bitcoins. Aí não vai estar salvo no computador, vai estar ali impresso num papel, né, que você pode pegar e dividir em 4 partes, mandar um para cada lugar do mundo e garantir a tua segurança. No sentido de validação, vai ter um limite que vai encerrar a mineração, a produção. 21 milhões de unidades. Tá, e depois disso, não vai ser rentável para uma pessoa manter não lembro o nome, na sua casa? Como que vai ser? Os caras pensaram até nisso também, quando o Satoshi Nakamoto pensou nisso também. Quando acabar a emissão, por que vai se manter a rede? Porque tem as transações, né? A hora que acabar vai ter muita moeda, então vai ter muita transação acontecendo, né? E essas transações geralmente é cobrado assim, tem um 0,0001 vai para a rede, entra nessa transação. Então esse valor aí vai ser suficiente para as pessoas poderem manter a rede. Elas vão continuar sendo remuneradas por cada transação, nesse percentual mínimo de cada um aí. Acabou então, gente. É isso aí. Então, depois, quem quiser entrar lá fazer propaganda do meu site de novo, lá no nerdices.com.br, vai estar lá a apresentação para download. E é isso aí. Obrigado pela presença de vocês aí.